nessa aula eu quero falar para vocês sobre ferramentas importantes para utilizar no gerenciamento de obras. Então a primeira delas, que eu considero de extrema importância, é o cronograma físico e financeiro. Não preciso de nenhum software muito especial para desenvolver um cronograma desse, né? Esse daqui, os cronogramas geralmente são feitos aí no Excel, e que é um programa que hoje quase todo computador você consegue encontrar. E por que que ele é tão importante? Porque eu consigo com ele gerenciar que hora que vai entrar um tipo de serviço, que hora que eu vou, por exemplo, remover um piso, né? Eu preciso colocar isso numa ordem, que dia que será comprado tal material, né? Então vamos supor que eu vou pedir um piso para compra, eu preciso de 15 dias para entrega desse piso. Eu vou pedir 15 dias antes, eu não posso pedir no dia da colocação. Então isso eu consigo gerenciar aí no cronograma físico financeiro. Eu posso colocar as atividades que são principais, as atividades que vêm antes de outras atividades que dependem umas das outras, tá? Então o cronograma físico financeiro me dá uma ideia geral de como eu posso gerenciar a obra. Sem o cronograma, você fica perdido, se perde um pouco aí, que hora que pode, que hora que não pode entrar, quando que eu posso colocar tal profissional, um eletricista, junto com um gesseiro, junto com um pintor, que hora entra um, que hora entra outro. Então isso eu consigo colocar aí no cronograma, tá? E o cronograma financeiro também é interessante, porque você consegue colocar aí por datas, né? Dividir aí os parcelamentos e dividir as datas, saber que data, que hora que você vai pagar tal fornecedor, que dia, se você já pagou ou não. Então o cronograma financeiro ele pode ser feito junto com o cronograma físico, na mesma tabela, ou pode ser uma tabela separada, tá? Já vi das duas formas e não existe aí uma forma correta, né? Você que vai escolher qual é a melhor forma de você trabalhar aí o seu cronograma. Outra ferramenta que eu acho muito importante aí no gerenciamento de obras é a carteira de fornecedores. Logo no começo é difícil, né? Você não tem ainda fornecedores definidos, mas conforme vai passando o tempo e você vai gerenciando obras, você vai acumulando aí uma quantidade de fornecedores. E é interessante que você tenha isso já tabelado, porque você, na hora de contratar um serviço, na hora de comprar um material, se você tiver que ficar caçando aí os seus fornecedores, você vai gastar muito tempo com isso. Então, antes do início da obra, você precisa selecionar aí os fornecedores dos seus materiais e os seus fornecedores de serviços. E eu coloquei aqui que nem sempre o menor preço significa qualidade na execução da obra, né? Isso eu acho que está claro, né? Porque você pega aquele profissional que sempre cobra baratinho, ele às vezes não tem uma qualidade muito boa, pode até ter uma qualidade, né? Mas não é simplesmente o seu filtro para selecionar esse profissional. Então eu preciso tomar cuidado aqui com prazo, transparência nas negociações, se é um bom parceiro, o valor também implica, mas eu tenho que tomar cuidado aí com esses 3 pontos para que eu tenha aí um profissional prestando um bom serviço para mim. Um profissional parceiro, transparente nas negociações e com um bom prazo de entrega, esse sim tem que entrar, deve entrar na sua carteira de fornecedores. E o próximo ponto que a gente vai tratar é sobre a logística de compra e armazenamento. Isso não é muito bem uma ferramenta, mas é uma atitude importante que você precisa ter durante o gerenciamento de obras aí, tá? Porque o monitoramento constante da obra permite antecipar pedidos e evita atraso, né? Fugir de compras emergenciais. Isso está muito ligado com o cronograma físico, né? Onde eu sei que data que eu preciso executar uma compra, fazer um pedido, né, para entregar um produto mais para frente. E eu separei aqui em compras padrão e compras mais complexas. As compras padrão, por exemplo, um saco de cimento, outro produto, uma lata de tinta, isso você não precisa de tanta antecedência, né? Às vezes com poucos dias você consegue já
comprar e pedir para entregar. Um saco de cimento, claro, pode ser que uma quantidade você não consiga para entregar no mesmo dia, depende de onde você está comprando. Então, 2, 3 dias com antecedência para fazer a entrega. Então, eu posso contar com compras assim. Por exemplo, compras mais complexas. Eu vou comprar aí ar-condicionado, eu vou comprar algum equipamento que vai demorar para entregar, eu preciso pedir com mais tempo de antecedência, né? Porque nem todo material existe a pronta entrega. Alguma peça sanitária que não tenha grande saída, você precisa fazer encomenda. Então essas compras você precisa pensar também quando você vai pedir, com quantos dias você vai pedir. Então a melhor forma de saber isso é ligando para o fornecedor, né? Você liga para o fornecedor antes do gerenciamento de obras. Então você já tem contato para quem está fornecendo esse material, esse serviço para você. Você sabe que precisa, eu peço sempre 15 dias, 30 dias, né, para fazer a entrega aí desse material. Então você sabe que com 30 dias de antecedência, com 15 dias de antecedência, você precisa pedir aquele determinado tipo de material, né? E onde armazenar também é importante, né? Porque eu não posso comprar aí uma grande quantidade de piso e colocar aí num ponto único aí de um apartamento, né? Então vamos supor que eu comprei piso para o apartamento todo, eu não posso localizar ele no centro da sala, todo o piso, todo o material comprado, né? Porque existe aí uma sobrecarga da laje, então eu preciso separar esse material, colocar em pontos diferentes, né? De repente separar em 3, 4 lugares diferentes, tá? Isso acontece também com entulho, quando a gente quebra aqui uma parede, quebra muita coisa dentro de um apartamento, você colocar todos os sacos de entulho num único ponto também não é legal, não é nada interessante, porque você pode ter aí fissuras na sua laje e acabar comprometendo um pouco aí a estrutura do apartamento, tá? A estrutura da laje. E é um ponto importante, né, que a gente precisa pensar também. Então essa logística de compra e armazenamento dos materiais é um ponto importante para se pensar aí durante um bom gerenciamento de obras. Muito bem, outro ponto de extrema importância que você precisa ter claro para você, como você vai agir, como você vai empregar aí a sua administração, se é por administração ou por empreitada, é o quanto você vai receber pelos seus serviços, como você vai cobrar isso, né? Então eu tenho aqui duas definições. Por administração, a execução de obras por administração consiste no regime de contratação na qual o construtor, o design, o arquiteto, o engenheiro, né, é remunerado pelo seu trabalho de administração e responsabilidade técnica, mediante a um percentual dos valores de materiais e mão de obra. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um cliente que, por exemplo, gastou 100 mil reais na obra, e é um valor hipotético aqui, né? Pode ser mais ou pode ser menos, e ele gastou 50 mil reais ou 60 mil reais com material e 40 mil reais com mão de obra, tá? Então, esse valor somado deu 100 mil reais. E o cálculo de honorários, para calcular o valor dos serviços, recomenda-se um percentual sobre o custo global da obra. Então, esses 100 mil reais, se eu cobrar 15%, eu vou colocar aí esse valor como uma referência para você, tá? Não é uma regra. E isso vai de 10% a 20%, depende que tabela que você vai usar. Existe a tabela da ABD, existe a tabela do CAU, né, que é do Conselho de Arquitetura, e a ABD, da Associação Brasileira de Design. Então eu vou colocar aqui uma média de 15%, você vai receber R$ 1.500, né, R$ 1.500 para administrar aí todo esse trabalho, esses 100 mil reais gastos aí pelo seu cliente, tá? Isso pode ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do tempo que vai demorar aí essa obra. E por empreitada, aqui a definição da empreitada, a execução de obra por empreitada é realizada quando se contrata a execução ou do serviço por preço total de material e mão de obra. Deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem e precisão, quantidades dos serviços a serem executados. Tá? Então aqui você faz um cálculo, a tabela de honorários é um cálculo por metodologia própria. Tá? Então vamos supor, aqui eu tenho
por administração, eu não tenho certeza quanto que o cliente está gastando, né? Se ele vai gastar 100, se vai gastar 105, 110, isso pode acabar mudando durante a execução da obra, né? Porque a troca de um material, um serviço extra, então isso tudo pode alterar. Por empreitada não, você cobra um valor fixo fechado, então você tem aí um valor também em cima de material e mão de obra, tá? Aqui o cliente gastou 150 mil, por exemplo, e você vai aplicar aí uma porcentagem sobre esse valor. Só que esse 150 mil foi possível, né, como eu coloquei aqui na definição, foi possível definir previamente no projeto com boa margem e precisão. Então aqui não é uma obra que não tem aqui modificação de projeto, não tem alteração de materiais, então foi super possível definir o gasto. 150 mil, acabou, ele vai gastar isso porque eu consegui orçar até os parafusos que vão ser comprados, né? Então aqui os 150 mil eu vou aplicar 15 mil, 15%, 10%, sei lá, sobre esse projeto e vou cobrar aqui 20 mil reais, né? O valor deu 20 mil reais. E aí eu vou dividir esses 20 mil reais em 3 parcelas, 2 parcelas, né? Quanto tempo você acha que vai demorar aí a execução dessa obra, tá? Então existem essas duas formas, e por empreitada também você consegue, como vai cobrar um valor fixo, você consegue colocar aí gastos que você tem de transporte, gastos que você tem com o seu escritório, você faz um cálculo, né, para avaliar quanto você precisa receber para gerenciar essa obra. Então, por empreitada é uma forma, por administração é um pouco diferente, né? E eu tô acostumado a fazer isso por administração, né? Claro que sempre algum serviço extra eu também consigo colocar, eu também consigo cobrar nos dois casos, né? Então, isso tudo tem que estar previsto em contrato aí, e estando no contrato a gente consegue cumprir e o cliente também consegue perceber, consegue ver aonde está indo o dinheiro dele, né? No serviço extra ou no serviço já contratado. Muito bem, e para o design de interiores também existe um memorial descritivo, que é um documento que traz detalhes, objetivos, etapas, recomendações e materiais necessários para realizar uma obra. Esse memorial descritivo pode ser por texto, né, onde você coloca lá algumas recomendações, como deve ser feito algumas execuções de alguns serviços. E eu também posso utilizar um memorial descritivo em forma de tabela com imagens. Para o design de interiores é super interessante, né? Onde você coloca aqui a sua imagem, a descrição, e vem colocando aqui as características desse objeto, desse móvel comprado, desse material escolhido, né? E é muito legal porque você pode levar esse memorial para as compras, né? Quando você vai efetuar uma compra numa loja, fazer algum pedido de um material, você tem todas as informações do material aqui. Inclusive, você pode colocar endereço e o fornecedor, o contato do fornecedor, né? Você pode colocar aqui no memorial descritivo. É importante porque às vezes a gente faz o projeto e quem vai gerenciar a obra é uma outra pessoa, um outro profissional. Então, o outro profissional, se pegar esse memorial, ele não tem como errar, porque tem a foto do produto, tem a foto do material e tem todas as especificações, inclusive o valor e o fornecedor, aonde deve ser comprado, né, tal produto. Então, isso é muito interessante, tá? Eu tenho que colocar aí nesses memoriais os dados de obra, objetivos, materiais, revestimentos, louças, metais, tintas, mobiliário, né? Ou seja, tudo que está relacionado aí à sua obra, tá? Você vai ver que fazer um memorial descritivo, ele gasta um certo tempo na primeira vez, mas depois que você já tem pronto, os fornecedores, você pode manter alguns fornecedores, e na troca de materiais você troca a foto, troca lá alguma coisa da descrição, mas você já tem um padrão montado, né, pronto, para uma outra vez. Então é super legal, eu recomendo a utilização aí do memorial descritivo, tá? Existe uma outra ferramenta
que é o checklist de execução de serviços. É uma ferramenta que te apoia, te ajuda aí na gestão da sua obra, né? Isso na hora da entrega dos serviços. Então você está lá com um serviço de marcenaria acontecendo durante a sua obra. Então você consegue, com um checklist desse, listar aí algumas coisas que foram feitas durante a execução, né, o preparo aí do material, da marcenaria, e isso diminui aí muitos erros, né, diminui a chance aí de deixar o cliente insatisfeito com alguma entrega de serviço. Então, terminou lá o serviço da marcenaria, eu venho passando um checklist com ele do que foi feito, do que faltou, do que está errado, né, para poder fazer uma possível modificação. Então, isso não deixa nada importante passar desapercebido. Então, para cada tipo de serviço, você tem lá o seu checklist, né? Então, por exemplo, numa marcenaria, você vai verificar se tem lasca em algum móvel, se falta algum parafuso, peças mal instaladas, peças faltantes. Então, o checklist é bom para o profissional que está instalando e é bom para você que está gerenciando a obra, né? Você acaba tendo aí menos problemas aí na entrega dos serviços, tá? Isso pode ter aí para todos os serviços. É claro que são checklists diferentes que você precisa desenvolver. Então, para cada serviço vai ter alguma coisa para ser observada, né? No caso aqui eu coloquei para marcenaria, tá? Existe aí o checklist de entrega final da obra também, que é importante para evitar aí surpresas desagradáveis, né? E antes da entrega das chaves aí do apartamento ou da sua casa. O checklist final, você vai com o cliente, juntamente com o cliente, andar pela obra e verificar os serviços desenvolvidos, os serviços entregues, né? Então isso garante ao cliente e ao profissional um bom serviço executado, né? Você com o cliente anda pela obra e vem listando tudo que foi entregue, tudo que foi executado. Assim o cliente fica satisfeito, evita um cliente frustrado, né, e um desgaste aí com o profissional, com você, designer, arquiteto, que estiver gerenciando aí a sua obra. Então tá lá feito o checklist, tá assinado, acabou. Então foi entregue determinado serviço, não tem aquele, mas você não fez isso, não fez aquilo. Não, você passou um checklist final com ele, tá? E aí no final a gente costuma desenvolver um termo de recebimento de obra, onde o cliente vai assinar também, depois de feito o checklist, que é uma garantia aí de entrega, né? Uma entrega assinada aí do cliente. Você passou, fez o checklist, tá tudo entregue, tá tudo beleza, e aí eu passo um termo de recebimento para ele, ele assina também, e aí tá entregue a obra, né? Mas ainda existe a limpeza final, que pode ser feito antes do checklist ou depois, né? Então, a limpeza final é aquela limpeza antes da entrada do cliente, tá? Existe uma limpeza feita anteriormente, que é uma limpeza grossa, né? Depois que você termina aí a parte de alvenaria, de pintura. Então, essa obra precisa ser limpa para você executar aí pequenos serviços, né? Por exemplo, a marcenaria, eu não posso entregar um serviço de marcenaria, pedir para iniciar um serviço de marcenaria antes de fazer uma pré-limpeza na obra, porque senão vai estar com muita coisa ainda, muita sujeira, e isso aí vai prejudicar a entrega da marcenaria, né? Eu não posso receber um móvel com a obra suja, né? Suja depois de feito aí, de executado um piso. Eu preciso limpar tudo antes, né? Para a instalação de uma cortina, por exemplo. Então isso tudo precisa ser limpo antes de serem executados esses serviços. E a limpeza final da obra eu também posso desenvolver através de uma equipe especializada, né? Não recomendo uma limpeza de obra feita por aquele serviço de faxina do dia a dia, né? É uma limpeza mais pesada, é uma limpeza que exige aí um profissional especializado, às vezes para tirar algum tipo de mancha, tem algum produto especial. Então existem empresas especializadas em limpeza de obra, tá? Recomendo aí utilizar uma dessas empresas. Se você gostou desse vídeo e deseja se aprofundar mais nesse assunto, eu tenho um vídeo muito interessante para indicar para você. Eu vou deixar no card aqui no final para você clicar e conferir. Eu também quero te convidar a clicar no link aqui na descrição para conhecer o curso completo desse assunto que estamos tratando aqui nesse vídeo.
Eu também estou produzindo um conteúdo muito interessante sobre arquitetura, design de interiores, decoração e os softwares relacionados a essa área. E eu quero convidar você a clicar no nosso canal, a se inscrever, para você ficar por dentro de todos esses assuntos que eu estou produzindo. Então, nos vemos numa próxima. Até mais.